Olá, tudo bem? Hoje eu gostaria de falar sobre o efeito estufa e aquecimento global. Esse é o objetivo do meu canal: trazer uma educação ambiental para que nós possamos preservar o nosso planeta. Então, desde já, se inscreva no canal, ative lá o sininho para sempre quando tiver vídeos novos você receber a notificação. Nos ajuda, a proteger esse meio a qual nós vivemos. Nós não podemos cometer o erro de Madre Teresa de Calcutá, que uma certa feita ela falou: eu cuido de pessoas e Deus cuida do planeta, da Terra. E isso não é verdade. Nós vivemos nessa Terra, vivemos no planeta, então a obrigação é nós cuidar bem do nosso planeta. Então hoje eu quero falar sobre esses dois fenômenos: aquecimento global e o efeito estufa. O que é efeito estufa? É um fenômeno natural que garante a temperatura adequada para a vida na Terra. Ele consiste em uma camada de gases que envolve o planeta. Ou seja, se não existisse o efeito estufa, não existiria vida na Terra, Porque o planeta seria muito frio. Então, esse efeito estufa, ele traz um equilíbrio para o planeta. Podemos comparar o efeito estufa como um cobertor que envolve a Terra e mantém a temperatura adequada para a vida. Porém, nas últimas décadas, a emissão de gases poluentes decorrente de atividades humanas aumentaram a concentração desses gases na atmosfera. Para você ter uma ideia, desde a Revolução Industrial, a nossa espécie já emitia mais de 1.000 gigatoneladas de dióxido de carbono na atmosfera. Então, de lá para cá, nós temos visto esses efeitos hoje acontecendo no nosso planeta. Com isso, a camada desses gases ficou mais extensa, ou seja, dificultando a dispersão da radiação solar, ou seja, provocando a maior retenção de calor. Pensa você, tipo uma estufa onde tem plantas, onde os raios solares entram e não tem como sair. Aquilo ali vai esquentar. Um carro, por exemplo, estacionado, os raios vão penetrarem no carro, os vidros estarão fechados e aquele carro vai superaquecer. É mais ou menos assim. E é o que tem acontecido, com o nosso planeta. Não é verdade? E agora, uma coisa chama a outra. O aquecimento global é um fenômeno climático que consiste no aumento da temperatura média do planeta e das águas dos oceanos. Ele é resultando da intensificação do efeito estufa. Então você observa que uma coisa chama a outra. Ou seja, em resumo, o efeito estufa é o processo natural intensificado pela ação humana e ocasiona o aquecimento global. Então sempre tem aquela que nós chamamos, quando nós estudamos meio ambiente, as ações antrópicas, que é resultado da ação humana, E uma dessas ações, é a queima de combustíveis fósseis,
né? Às vezes tem pessoas que moram perto da igreja, 5 quilômetros ou menos que isso, né? Uma quadra da igreja, o camarada vai de carro, né? Queimando combustível fóssil, né? E poderia ir andando para preservar o planeta, e quando acontece algo, uns fenômenos naturais, o camarada ainda tem a coragem de dizer, né, que é Deus, né? Na verdade, somos nós mesmos que tem contribuído, né, para essas ações. Outra, às vezes as pessoas, uma família, tem uma casa na frente, o outro mora nos fundos. E aí, quando vão sair, em vez de juntar todo mundo naquele carro, não, vai um naquele carro, o outro vai atrás. Isso ajudando a, a destruir o nosso planeta. Então, de modo que nós precisamos ter essa conscientização. Nós não podemos ser um analfabeto ambiental, né? Nós não podemos, nós precisamos conhecer esse lindo planeta e que nós precisamos cuidar dele. Então, essa responsabilidade é minha e sua, né? Outra coisa, as principais atividades que emitem o gás de efeito estufa, né? Como já falei, a queima de combustíveis fósseis, desmatamentos, queimada, atividades industriais, né? São resultado desse excesso desses gases na atmosfera. Agora, qual é a consequência do aquecimento global? Primeiro, derretimento das calotas polares. Isso é um grande problema. Isso pode vir aumentar o nível do mar, né? Isso pode trazer grandes consequências para o planeta. Maior frequência de desastres naturais é o que mais nós temos visto nos últimos anos. Então nós precisamos cuidar, enquanto é tempo, desse planeta. Alteração na produção de alimentos, isso já é uma realidade. Inundações das cidades litorâneas e também a extinção de espécies. Então, você vê as consequências do aquecimento global. É porque uma coisa chama a outra. Por que o efeito, o aquecimento global acontece? Devido ao excesso desses gases nas atmosfera. Então, nós precisamos cuidar do nosso planeta. Nós precisamos agir rápido para que nós possamos mitigar situações para que possa ajudar o meio ambiente. Então, se você pode ir de bicicleta para o trabalho ou mora perto, mas pode ir a pé, já é uma caminhada para você, entendeu? Para que nós possamos fazer a nossa parte e cuidar bem do nosso planeta. Que fique essa reflexão hoje, né? Eu coloquei esse propósito de falar sobre o efeito estufa e o aquecimento global.